Shalom, Adonai, paz do Senhor, para mais uma gravação. Hoje vamos falar: Deus é suficiente para todos os nossos problemas. Cristo é suficiente, o Espírito Santo é suficiente. A Trindade de Deus é o suficiente para nos dar vitória em todas as circunstâncias. Vamos lá, Deus abençoe a todos. E quem vos fala, pastor Natanael Joaquim Souza, das Assembleias de Deus Renovada. Deus abençoe. Deus é suficiente? Há necessidade de inteirar mais alguma coisa para que as coisas dê certo para você? Ou você pode entender pela palavra de Deus que Deus é suficiente para te dar vitória nesta jornada? Então o tema, Deus é suficiente? A resposta é sim. Deus é suficiente também para todo aquele que nele crê. Então nós vemos na palavra de Deus que a suficiência de Cristo é o tema central da fé cristã. Então Deus é suficiente para todos os propósitos na vida do homem e da mulher, do cristão, daquele que deseja ser vitorioso. Então veio por meio da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o maior exemplo do amor de Deus, e através do sacrifício do Senhor, veio para nós a suficiência de todas as vitórias e lutas que nós temos para enfrentar nessa vida. A vitória vem através da suficiência de Deus. Nós vemos na palavra de Deus que Deus é três pessoas, a Trindade. Eles são coiguais ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E somente eles possuem atributos divinos, como a eternidade, a onisciência, a onipotência. Então são atributos divinos, por isso que somente Deus é suficiente para nos dar vitória. Então, que você e eu venhamos a creia, confia e espera somente nele, porque ele é suficiente para te dar vitória. Então, a suficiência do Pai Celestial. O que Deus faz por nós? Ele cuida de nós de maneira humilde, suficiente para consolar, resolver, dirigir no caminho certo e a solução de nossos problemas. Em Mateus 6,25, nós vemos lá que devemos colocar tudo nas mãos de Deus e não se preocupar, porque Deus conhece todas as nossas necessidades. Então, além de Deus nos conhecer, nos dirigir nesta vida, nos consolar, nos confortar, nos alimentar, e por fim, aqueles que crêem nele, na suficiência de Deus, também têm a vida eterna. E nada se compara à presença de Deus na nossa vida. Não tem nada que pode se comparar à presença. Você pode sentir a presença de Deus aí na sua casa. Deus é fiel e está comprometido a suprir todas as nossas necessidades, todas as necessidades dos seus filhos. Filipenses 4:19. Então, quando você estiver passando por problema, entrega tudo nas mãos de Deus em oração, crendo, e você receberei. Então não se esqueça, disse Filipenses 4:19, todas as coisas Ele promete suprir aos seus filhos. Não se esqueça, todas. A suficiência do Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus é suficiente para a salvação, pois Ele é o único que pode nos salvar e nos abençoar. E é o único que nos conduz ao Pai Celestial. Então nós observamos aqui, na palavra de Deus, em 1 Pedro 2:24, quando Jesus levou o madeiro, aquele madeiro na cruz, e levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para os pecadores, pudemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, uma vez morto para os pecados, nós abandonamos os pecados, e Cristo levou os nossos pecados lá no madeiro, levou no madeiro e cravou no corpo dele ali na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu, ali morreu também todos os nossos pecados. Quando Cristo ressuscitou, ressuscitou a nossa vitória, a nossa salvação, o nosso perdão, e ele, através das feridas dele,
as feridas de Jesus na cruz. Então, as feridas de Jesus, através das feridas dele, nós fomos sarados. Então você está sarado e Jesus é suficiente para perdoar todos os seus pecados e te nos dar a vitória. Em Filipenses 4, versículo 1, e o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, não se esqueça disso. Todas as suas necessidades Ele resolve. Tão somente você confiar, pedir perdão, colocar nas mãos de Deus e crer somente, então Ele resolverá todas as suas necessidades e você terá grande vitória. O Espírito Santo é suficiente também. Somente Ele pode transformar a nossa vida da perdição. Ele habita no coração dos crentes fiéis e os ensina e capacita, guia e consola. Ele é o guia à pátria celestial. Então, o Espírito Santo é suficiente para nós também. O Pai, Filho e o Espírito Santo é suficiente para nos conduzir à vitória. É Ele que transforma a nossa vida. É Ele que distribui os dons espirituais. É Ele que enche o nosso coração de bens. É Ele que fortalece, é Ele que ensina, é Ele que guia, é Ele que consola. E o dia que nós passarmos para a eternidade, é Ele que vai nos conduzir ao Pai Celestial. No dia do arrebatamento, quando as trombetas tocarem, o Espírito Santo que vai fazer a ressurreição dos mortos e os vivos vão ser ressuscitados em Cristo Jesus e encontrar o Senhor nos ares. Quem vai fazer isso? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo é suficiente na nossa vida. Aqui em Romanos 8, versículo 1, porque em esperança fomos salvos. Então veja bem, em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que vê, como também o esperará, Romanos 8, versículo 1 a 39. Então, a esperança é aquela que nós estamos aguardando pela fé. Então, em esperança nós somos salvos. Então, somente creia, espera e confia, e no dia certo, a suficiência de Deus, através do Espírito Santo, nos dará vitória. E o que o Espírito Santo faz com a igreja? O Espírito Santo fortalece, o Espírito Santo é sabedoria, ciência, o Espírito Santo é conselho, é entendimento, o Espírito Santo coloca piedade e o temor de Deus. Tudo isso na nossa vida vem através do Espírito Santo, então é Ele que nos purifica, Ele que nos prepara para o dia do arrebatamento. Então o Espírito Santo é suficiente para transformar as nossas vidas. E aqui na conclusão, lembra-se, e nunca se esqueça, Jesus Cristo é suficiente em tudo para você. Disse o apóstolo Paulo, disse Jesus ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é tudo o que você precisa. Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Então, quando nós sentimos fraco, nós somos fortes na presença de Deus. Quando nós vemos que nós não temos força, somos pequenos, então aí o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa vida. Então, nós vemos aqui que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. O amor de Deus deve ser colocado nele, acima de todas as coisas. É importante nós ter bens materiais, ter família, ter filhos, ter tudo. Tudo isso é importante, ter dinheiro, ter casa. Mas o amar deve ser Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Esse é o primeiro mandamento da palavra de Deus. E assim, a suficiência de Cristo reinará nessa vida. E aqui vem um conselho da palavra de Deus. Quando o fardo estiver pesado demais, você dobra o seu joelho e lança sobre ele. Deus Trino é suficiente para resolver todos os seus problemas. Descansa no Senhor e Ele conceberá o que deseja o seu coração. Salmo 37, versículo 5. Então, quando você entrega a sua vida ao Senhor e confia, então Ele entra com providência. Quando nós entregamos os nossos problemas ao Senhor e ficamos com dúvida, então Deus não vai poder agir quando nós temos dúvida. Mas quando nós lavamos nosso rosto, entregamos no mão do Senhor e saímos alegre, contente, sabendo que Ele já resolveu para nós, Ele vai resolver o seu problema pela fé. Pela fé, Ele já está resolvendo os seus problemas. Jesus Cristo é tudo o que você precisa. E no final, Ele te dará também a vida eterna. Quero fazer uma oração para você, Senhor. Abençoa teu servo, a tua serva.
que está ouvindo esta palavra, Senhor. Que ele possa confiar em Ti, Pai. Como está no Salmo 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Assim como o Senhor fez comigo há mais de 42 anos atrás, quando eu orava, pedindo as bênçãos do Senhor. Todas elas aconteceu na minha vida, todas que eu pedi, o Senhor resolveu. Eu não chorei mais, confiei e o Senhor resolveu por mim. Quantos milagres, quantas maravilhas nesses 42 anos de evangélico o Senhor fez na minha vida. E que o Senhor possa continuar me ajudando, Pai. Que a minha fé possa estar firme no Senhor Jesus, que isso é a suficiência da minha salvação. Porque foi o Senhor Jesus que derramou sangue lá na cruz do Calvário para me salvar. Foi o Senhor Jesus que levou no madeiro todos os meus pecados, cravando ali na cruz e rasgando a cédula que era contra mim, e o Senhor me deu a salvação, assim como deu a salvação para todo aquele que nele crê. Abençoa teu servo, a tua serva, e perdoa os pecados de cada um que está ouvindo essa palavra. Escreve o nome no livro da vida e salva, Senhor. Faça ele e ela entender que Cristo Jesus é suficiente para dar a vitória. Cristo Jesus é a única fonte da vida eterna para todo aquele que nele crê. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Shalom. Deus abençoe a sua vida. Amém.